Leandro Cardoso. Pastor, tudo bem? É isso aqui. Graças a Deus. Que bom. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a história do pastor, como ele chegou aqui, sua conversão, como ele descobriu o seu chamado ministerial e é isso. Então, pastor, vamos às nossas perguntas. E a primeira pergunta é: me conta sobre você, pastor. De onde você veio, sua idade, fala um pouco de você, por favor. Amém, vamos lá. Boa noite, queridos, paz. Eu sou de Londrina, interior do Paraná. Tenho 39 anos. Nasci ali em Londrina. Uma família muito querida. E uma história muito boa em Londrina. Lembro de muitas bagunças, Lembro de brincar. Tenho um irmão, tem 33 anos, Thiago, cresceu comigo. E acho que é isso, não sei muito o que falar, mas... Não, tudo bem, legal. Então, pastor, eu já vou passar direto para essa pergunta agora. Okay. Como que aconteceu a sua conversão? Que ano foi? E como foi toda a sua conversão, essa história da sua conversão? Para falar da minha conversão, eu preciso realmente voltar então na infância. O que acontece? Eu cresci na igreja, ou melhor, eu cresci dentro dos princípios bíblicos. O que aconteceu é que minha mãe, antes de ser convertida ainda, ela me colocou desde o berçário numa pré-escola, acho que uma creche, que era cristã, evangélica. Então, desde o meu, acho que talvez 1 ano de idade, eu passo por essa creche, e essa creche sempre é cuidada por uma igreja batista, Então eu cresço, passo até a 5ª série nessa creche, então escola, E a minha conversão acontece talvez ainda adolescente, mas eu me lembro que em 94, já faz um tempinho, é quando eu realmente, apesar de estar convivendo sempre com o Evangelho, é quando eu entendo que eu tenho que aceitar Jesus, Acontece isso em 94, eu me lembro que eu me batizo, eu sou batizado então em dezembro de 95. Sim. E só uma pergunta. Você então foi o primeiro. A sua mãe não era cristã, sua mãe não era evangélica. Então ela te coloca Na escola. Então basicamente você aprende os princípios bíblicos na escola. Na escola. Eu lembro que eu saí de casa e durante a escola tinha a aula de educação cristã. Então eu já aprendia a ler a Bíblia, aprendia todos os passos da Bíblia. E domingo tinha escola dominical. Não era obrigatório ir como aluno, porque o aluno era só durante a semana, mas quando eu tinha idade eu já ia sozinho para a escola dominical e eu fui crescendo. Da família, como adulto, a primeira pessoa que se converte é a minha avó, E aí com ela eu ganho força, que ela me leva para a igreja junto com ela. Então eu todo dia de culto, Igreja Luz do Mundo, em Londrina, eu vou para a igreja junto com a minha avó. E é nessa idas e vindas dentro do bairro que eu morava, que eu passo em frente à Metodista, que eu vejo um tanto de jovens e decido frequentar a Metodista. Então a partir desse momento, talvez eu tinha 12 anos, ou 10 ou 12 anos, eu saio de casa junto com a minha avó, ela me deixa a Metodista e vai para a igreja dela, a igreja mais tradicional, meio que mais com a Assembleia, e eu fico na Metodista. E a minha história se desenvolve ali dentro da Metodista até 2005. Top. E pastor, aí, diante disso tudo, lógico, então foi uma caminhada no Evangelho, você cresce ali na escola, você conhece Jesus, aceita Jesus na sua vida, mas hoje você é pastor, e eu quero saber quando você descobre esse chamado seu ministerial, quando que você fala, meu Deus, eu tenho isso, Deus me chamou para isso. Eu tenho uma questão com as datas, E eu entendo o ministério pastoral em ano de 2000, Nessa época eu já era noivo da Renata, nós ficamos noivos em 99, e 2000 eu entendo que eu tenho um chamado pastoral e que eu vou ser pastor. Viro para a Renata e falo, Renata, nós vamos mudar para Campinas, tem que casar rapidamente, vamos mudar para Campinas, a gente vai fazer um seminário lá. Porém a bolsa do seminário não deu certo. E eu me lembro até hoje, eu
pegar um dia, marcar um encontro, um jantar, um rendezvous com a pastor Cidade, que eram meus pastores na época. E eu ia muito triste conversar com eles, falei assim, olha, eu queria ir, mas não posso ir, as condições financeiras não davam. E ele me tranquilizava, ele disse, Leandro, segue a sua vida, Deus está cuidando de tudo. No momento certo você vai ser pastor, você vai estudar. E eu fiquei tranquilo com aquela palavra, né? Mas aconteceu em 2000, essa virada na minha cabeça foi em 2000. Em 2000 você percebe que você tem esse chamado, essa vocação. Top. Mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso. Ok. Mas então, ok. Então no ano de 2005, 2006, sim, você veio para a França. Exato. Então como que você veio parar aqui, pastor? Você veio sozinho, é isso mesmo? Sozinho. Aí a minha história talvez se iguale a muitos que estão aqui. A Renata tinha o desejo de sair do Brasil. Ela tinha que morar uma seguinte história. Ela não queria nascer no mesmo bairro, crescer no mesmo bairro e morrer no mesmo bairro. Ela falou, eu tenho que ter uma história de vida, eu tenho que ter algum desafio. E no sonho dela, a gente casaria em 2001 e viria direto para cá. Mas eu resisti. E aí em 2005 a gente conversando, em 2006 eu venho na intenção de poupar ela de sofrer algumas coisas. Eu venho sozinho, né? Não sei até hoje se foi a melhor escolha, entendeu? Mas no meu entender, naquele momento foi. Então eu venho sozinho, tento preparar as coisas em 2006. E a Renata chega em março de 2007, já com alguma coisa um pouco mais estruturada, mas eu reconheço que a bênção foi completa, as portas se abriram quando ela chegou, né? Então isso ficou aprendizado para mim já. Por mais que eu tentei na frente cuidar, Deus cuidou quando a gente estava junto. E foi muito intenso isso para a nossa vida. As suas filhas nasceram aqui, né? Nasceram aqui. Nicole e Melissa nasceram em 2009, né? E a Melissa em 2014. E agora tem alguns outros familiares seus aqui, né? Tem. Diego, você foi o pioneiro da família Cardoso. Eu desbravei, eu cheguei sozinho. Cleo e Diego não queriam vir para cá, né? Não falavam nada. Na verdade, eu acho que a Cleo me estava meio louco de vir para cá. Mas eu tinha uma amiga em Portugal e uma amiga na França. A amiga é a Gisele, né? Esposa do Elber. E ela que me ajuda a chegar na França. E daí depois disso chega a Cleo, chega o Diego. Já vieram os primos, foram embora. Eu sempre falo que na verdade eu não convidei ninguém. A única pessoa que eu convidei e não veio foi meu irmão. Meu irmão eu convidei, eu falei, vem, eu vou te ajudar, vamos, vem caminhar perto de mim. E ele não quis vir, né? Mas aí a Cleo quis, o Diego quis. E graças a Deus estamos aqui em família. Graças a Deus. Bom, então você vem, mora aqui na França. Suas filhas estão aqui, e a questão que eu quero fazer agora é como que a igreja IBNJ ela entra na sua vida, como que você vem de encontro com a IBNJ? Tem dois momentos que eu lembro bem. Um momento é eu sentado conversando com o Guilherme, o pastor Guilherme hoje. Eu viro para ele e falo assim, olha, o que você precisar você pode contar comigo, para qualquer coisa do ministério. Guilherme era então recém-convertido, né? E já liderava o Ministério de Jovens da igreja, que participava. E eu me lembro que eu fui participar do louvor. E no louvor quem toca o teclado é o pastor Diogo, né? E aí vai essa amizade. A gente começa a caminhar juntos. Na decisão de sair da igreja, quando eles saem da igreja e quando Deus permite que nasça a IBNJ, eu fiquei fora dessa conversa, né? Eu não sabia disso. E até foi uma briga minha com eles, porque vocês não me contaram nada. E se você ouviu na semana passada, ele vai falar que a intenção dele não era essa. Então não tinha que ele me falar nada. Mas acontece que algo me chamou a atenção para caminhar com eles. Eu me lembro de ligar para o Brasil, para o meu então pastor, mas agora um amigo, e questionar com eles e ter o apoio deles. E a amizade, a vontade de caminhar perto deles foi muito grande, por esse propósito de igreja. Eu me lembro que eu vou na Boa da Vida, então, converso com o pastor Paulo, ele me abençoa, eu saio dali e ligo o pastor Diogo, vou na casa dele, né? Morava ainda em Paris, e a gente conversa, e aí, nessa hora, foram meses de diferença, mas acabou que eu não iniciei a igreja com eles, apesar de
me senti muito dentro desse início. Eu cheguei um pouquinho depois, com um delayzinho de 4 meses. 4 meses, não, mas foi o início, poxa. Foi o início. E é legal que dá pra ver, lógico, todos os pastores, mas você, pastor Diogo, né, no início, é bonito ver a amizade que vocês criaram, a amizade que vocês têm. Eu queria saber se você quer falar um pouco sobre essa amizade. É muito difícil falar sobre amizade com eles, porque são pessoas incríveis, sabe? E a gente foi aprendendo durante o decorrer do ministério a se descobrir, a se respeitar, a se superar em ideias, sabe? Eu me lembro de dias de muita tensão entre a gente, mas de muita amizade também. E Deus foi selando isso, né? O pastor Diogo sempre foi o nosso pastor, mas tinha horas que a gente podia brincar. Tem muita hora que a gente pode brincar, a gente pode dar risada, a gente pode até tirar um sarro dele, não conta isso para ninguém, a gente até consegue brincar com ele, né? Mas o que a gente tem, talvez isso seja muito valoroso dizer, é que a gente pode estar aqui brincando. A hora que ele fala como pastor, que ele dá uma ordem, que ele dá um comando, uma direção de Deus, a gente está rápido a caminhar com ele. E é claro que a gente tem visões diferentes às vezes, mas nesses anos eu posso dizer que Deus selou uma amizade e talvez unificou tudo que tinha de divisão. Deus foi moldando em mim, moldando muito mais o pastor como nosso pastor, e no Guilherme, talvez no Hudson, né, na pastora Natasha, né, que a gente vem caminhando juntos, Deus veio formando todos nós. Essa foi a verdade. E fica uma amizade. É muito boa. Bom, vou fazer uma outra pergunta agora. Para quem não sabe, meu Deus, para quem não conhece o pastor Leandro tem uma coisa nele que você olha para ele, você percebe, é um pouco notável, que ele canta bem, o pastor Leandro. Para quem não sabe, o pastor Leandro ele tem um CD gravado, tem no Spotify, né, pastor? Tem no Spotify. Tem esse testemunho lá. Tem no Spotify, gente. Ele tem até um álbum lá, Leandro Cardoso. Você pesquisa lá depois. Eu até pesquisei hoje, eu falei, deixa eu ver essas músicas dele aqui. Tem mesmo. Então, pastor, é muito perceptível isso em você, essa sua relação com a música, sabe? E eu queria saber, cara, como que surge isso? Qual é a sua relação com louvor, com a música, assim? Eu tenho que voltar alguns anos, eu vou ser bem rápido nisso. Quando eu falo que eu caminho sozinho com a minha avó indo para a igreja, isso é 96. Em 96 a minha família quase por todos se converte. Pastor Cleomir, pai do Diego, Cleo, minha mãe, meu avô, todos se convertem na igreja de Nazareno, eu não lembro. E o pastor que liderava essa igreja, a família toda é música. Todo mundo toca, canta e muito bem. E a nossa influência musical veio muito dele, Diego, Cleo, eu. E eu cantava, eu posso confessar isso, eu cantava segurando no pedestal dos pratos ali, tanta vergonha que eu tinha. Mas a irmã Nancy, Dulcimar, vinham incentivando, sabe? E aí nasce a música em mim. Quando eu chego na Metodista de novo, que eu volto por causa do meu noivado, eu já volto participando do louvor. E o louvor vem me acompanhando a minha vida toda. Eu acho que agora que eu estou fora do louvor, né? Mas eu digo que o louvor foi me formando, sabe? O zelo pelo louvor, o zelo pela palavra de Deus cantada foi me formando. Mas o início foi lá. Pastor Valdemar, o crédito é dele, né? sobre isso na minha vida, é muita vida dele cuidando de mim. Então, você tem essa relação com o louvor. E a gente estava conversando um pouco, a gente estava conversando antes, e ele me falou que no início da IBNJ, você assume a liderança do louvor. Sim. A gente sabe que é um desafio, e não é fácil ser líder de louvor. Meu Deus. Muita dor de cabeça, né? Mas é uma bênção. Gente, eu não sou não, eu só tô. Mas como que foi isso? Quanto tempo foi? Como foi? Na verdade, eu acho que é um pouco desse propósito de Deus. Eu chego então na IBNJ, eu já fazia parte do louvor, tinha um ministério,
e nós começamos a trabalhar. E assim, eu só servia ali, era o que eu sabia fazer. Então eu fui para ali e comecei meio que sem querer. Eu acho que a liderança, o pastoreio já estava dentro, Deus trabalhando um pouco. E nisso eu começo a liderar o louvor, naquela época junto com o Rodrigo, né? Que é um amigo que Deus também me deu lá no começo, e que é uma amizade linda que eu tenho com ele desde 2009. E eu venho liderando. O Rodrigo vai embora para o Brasil, né? Me deixa na mão, vai embora para o Brasil, né? E nisso eu continuo liderando o louvor. E talvez a maior dificuldade desse tempo é consolidar o ministério, sabe? É entender pessoas. Chega pessoas de tantos lugares, você vai ter que entender. Mas eu acredito muito que isso foi Deus trabalhando dentro de mim e da igreja, mas dentro de mim em particular, para formar em mim o pastor, para formar em mim o servo, né? E a gente foi desenvolvendo isso dentro do ministério. Foi incrível o tempo que a gente viveu juntos. Quanto tempo de líder de louvor? De liderança tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. E é legal que você falou que Deus ele vai preparando, Ele vai te moldando para o que Ele tem para você, que é o pastoreio. Exato. Foi todo um processo, né? Foi todo um aprendizado. Então, pastor, a gente falou sobre uma coisa, que quando você falou, os seus olhos brilharam. Celebrai. Me fala o que é o Celebrai, para quem não conhece. Fala aí o que é o Celebrai, o que foi o Celebrai, o que marcou a história. Se eu olhar como igreja, o Celebrai foi marcando alguns pontos da nossa igreja, né? O Celebrai venceu 10 anos de eventos anuais. Todo ano a gente faz o Celebrai. E eu creio que ele foi evoluindo junto com a igreja, né? O Celebrai aconteceu como uma decisão minha e do Rodrigo de fazer um louvorzão para unir as igrejas dentro de Paris. Esse é o nosso foco. Juntar todo mundo num sábado à noite e fazer um louvor que todo mundo pudesse cantar um pouco, como vocês vão lembrar que acontecia no Brasil. E a gente conseguiu. Eu lembro que o primeiro Celebrar, o tema é Para Sempre Seremos Um, de uma banda chamada Filhos do Homem, né? Lá do interior do Paraná, se eu não me engano, essa banda. E aconteceu 2 anos o Celebrar como louvorzão. E eu digo que a igreja foi modificando o Celebrar e o Celebrar modificando a igreja, porque no 4º ano a gente transforma o Celebrar numa conferência, que a gente entende assim, não dá para ser só música, tem que ser música e palavra. E aí a gente começa, o primeiro Celebrar conferência foi com o Rodolfo Abrantes. A gente ficou, foi incrível, que a gente ficou 3 dias, lotou o espaço em Pantano. Eram 3 dias que a gente ficou ouvindo o Rodolfo ministrar. A gente tinha louvor e palavra, louvor e palavra. E por anos foi isso. Ele foi evoluindo, foi crescendo, e sem perceber que foi fazendo história. Então todo ano todo mundo sabia que aconteceria o Celebrar em BNJ. Eu ficava aguardando o momento, a data. Exatamente. E aí a gente foi vencendo. Nisso, o Rodrigo que começou o Celebrar comigo, quando ele vai embora, ele realiza o Celebrar lá em Anápolis também. Né? Então a gente vê que multiplica o Celebrar, Deus multiplica meio que sem querer, né? Sem nós fazermos uma força. Ele faz o Celebrar lá, eu continuo com o Celebrar aqui, até ele completar 10 anos. E a gente entendeu que um ciclo se fechou, né? A gente venceu esses 10 anos. O último Celebrar acho que foi já aqui, né? Foi aqui com o Felipe, o pastor Abraão e a Mariana. E é isso, é um evento que eu tenho paixão por ele, né? Ele tem muito sangue, né? De todos nós, da igreja toda. O Celebrar movimentava toda a igreja. Era um evento feito por louvor, mas toda a igreja trabalhava. Todo mundo trabalhava, desde da cantina com os salgados até a recepção, que era precária na época, né? Eu me lembro de emprestar um carro para poder buscar o Rodolfo com honra, né? Com cuidado. E Deus foi fazendo isso. Então, se eu puder dizer uma coisa que eu lembro com muito carinho, é Celebrar, realmente. Legal, isso é bonito. Bom, você está aí na IBNJ, desde o início participou de muitas coisas na IBNJ. E continua participando, lógico. Mas, sabe, eu fiz essa pergunta para o pastor Diogo, vou fazer essa pergunta para você. Qual foi o seu, que você encontrou, seu maior desafio quando você começou a sua jornada aqui na IBNJ? Eu acho que talvez, como pessoa, compreender as outras pessoas, sabe?
e aí conseguir consolidar pessoas perto de você. Porque a história pode ser linda, mas eu não sou pessoa fácil, eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas teimosias, as minhas chatices. E aprender a lidar comigo mesmo, e aprender a lidar com os outros, e saber de alguma forma ser intencional em acertar com os outros, consolidar essas equipes, eu acho que foi o mais difícil. E eu creio muito que isso foi um aprendizado dentro do louvor, né? Talvez o louvor foi o meu primeiro ministério pastoral, né? Meio que cuidar daquelas pessoas, sob a bênção do pastor Diogo, mas cuidar daquelas pessoas talvez foi o maior desafio. E algum momento destes 11 anos de BNJ, houve algum momento que, cara, virou uma chave, deu um clique assim na sua vida, no seu ministério? Teve em algum ano, alguma coisa que aconteceu que você falou, meu Deus, virou a chave? 2016, quando você me perguntou que em 2000 eu tive o chamado pastoral, e se você lembrar o tempo que eu tenho de igreja, e eu então ainda não era pastor, o tempo é muito grande, mas o que acontece é que em 2016, apesar de eu estar caminhando ao lado do pastor Diogo sempre, e tentar ser esse suporte, né, ser esse amigo, até às vezes criando problemas para ele, e ele tentando organizar, né? Não acertei sempre, então tem problema com certeza. Em 2016 caiu uma ficha, porque eu não estou simplesmente trabalhando como ministro de louvor ou como presbítero, como diácono. Cai uma ficha e eu entendo de novo o chamado pastoral. Eu falo assim, não, realmente Deus continuou trabalhando nesse tempo e eu tenho que fazer alguma coisa para isso, né? Eu tenho que me preparar para isso. E aí é quando acontece o rema, que eu vou para o rema dizendo assim, eu não sei quando eu vou ser pastor, eu não sei quando eu vou ser consagrado, mas eu vou me preparar para quando eu for ser pastor. E essa chave vira para mim em 2016. É muito pessoal, é muito minha, né, agora para todo mundo, mas é muito minha, porque eu falo assim, eu estou caminhando, a igreja tem recebido, a igreja tem cuidado de mim, eu tenho me entregue ao ministério, mas eu via o pastor Diogo lá, eu aqui, diácono, presbítero, tô tranquilo, no que ele precisar, pode contar comigo, Guilherme, Hudson, Natasha, todo mundo pode, mas eu sou o presbítero Leandro, todo louvor, meu foco é esse. E em 2016 cai essa ficha, essa chave vira, né? Esse momento muda e eu vou então para o rema, certo de que algum dia eu vou ser consagrado. Como eu não sei quando e nem como, eu vou me preparar para o ministério. Sabe, eu não estava programado para falar isso, mas eu acho muito bonito, de verdade, porque Deus, Ele te mostra, você descobre o seu chamado no ano de 2000, em 2019, você é consagrado pastor. Sabe, Deus fez uma promessa lá muito tempo atrás, e com certeza hoje você consegue perceber que, cara, Deus teve todo um processo de aprendizado, tempo de liderança, olha só, faz isso, faz aquilo, um amadurecimento para esse tempo. Então eu acho isso muito bonito, sabe, porque é percebível que, cara, você vai criando uma casca, você vai entendendo algumas coisas, a sua visão vai mudando, e isso é muito lindo de se ver, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso, porque, querendo ou não, eu também tenho um sonho de ser pastor, eu tenho esse chamado pastoral, mas às vezes eu falo assim, caramba, eu estou precisando de passar por isso aqui, porque eu preciso de criar essa casca, e, poxa, será que vou esperar 19 anos? Mas isso é bonito, sabe? A persistência, o acreditar no que Deus falou para você, essa fé, é muito bonito isso. A pastora Natasha pregou há um tempo atrás, falando sobre a flecha guardada na aljava. E a gente brinca com ela que foi uma mensagem linda, e quem esperava que ela ia lançar a flecha. Mas sobre aquela palavra que ela estava ministrando, Deus manda guardar a aljava. Eu não sei porquê, talvez algumas coisas foram escolhas minhas erradas, mas Deus tem o controle de tudo isso. E aí Ele vai conduzindo a minha vida, né? E conduzindo a minha vida ao lado desses amigos, que aí eu creio muito que
o convívio nessa igreja, na IBNJ, muda a minha história, né? Muda como eu vejo a igreja. A gente brinca hoje com muito orgulho e talvez um pouco de arrogância nossa, dizer que a gente faz a igreja de um jeito que ninguém faz. Mas isso foi muito da visão do pastor Diogo, de alguns palpites meus, Deus dando clareza, Guilherme, Hudson, Natasha, e Deus fala assim, não, eu vou usar esse povo aí para fazer algo incrível. E quando eu menos espero, Deus está cumprindo a obra dele, né? E me coloca ao lado desse pastor, que é o Diogo. Então, né, ele me avisa rapidamente, numa terça-feira à noite, que na quarta eu vou ser consagrado. E lógico que eu não podia dizer não. Eu só disse esqueci. Uma vez, eu não sei onde eu escutei isso, mas Davi, ele já se comportava como um rei antes dele ser ungido rei. Isso. E a gente estava conversando, é engraçado que as pessoas já te viam como pastor mesmo antes de você ter sido levantado, ser ordenado a pastor, consagrado a pastor. Sabe, a sua postura, antes de você ser consagrado, a sua postura já era de pastor. Sabe, isso é muito bonito. Eu tento. Aconteceu uma história, o pastor Diogo brinca, mas o pastor Diogo foi para o Egito e a gente conheceu um pastor amigo nosso lá. E ele não sabia que o pastor Diogo era o pastor da IBNJ, esse pastor em questão. E ele cita o meu nome. Falei, tem um cara em Paris fazendo um trabalho muito lindo. Eu tenho visto a igreja. E ele está falando de mim. Aí o pastor falou assim, não, mas ele é meu coadjutor. Ele é meu pastor auxiliar. E a gente rindo muito disso, porque apesar da impressão dele ser que eu era o pastor principal, nunca foi essa a intenção. E é muito sadio também, porque o Diogo falou assim, eu vejo você frutificando também, então tá tudo bem, né? Mas Deus faz dessas formas, sabe? Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar a vencer as batalhas. Eu não sei onde que eu estaria, como estaria. Eu queria viver algo incrível em Deus também em outro lugar, mas Ele escolheu me colocar aqui. E aí quando eu olho para os meus amigos de ministério, eu falo assim, não, Deus escolheu uns caras top demais para colocar do meu lado. Bom, pastor, a gente sabe que a igreja tem uma visão, e dentro dessa visão existem alguns pontos. Eu queria que você falasse sobre o que mais destaca no seu coração sobre essa visão. Porque vamos lá, a visão nós escrevemos juntos, sabe? Já há alguns anos que a gente vem falando sobre isso, e a visão acontece junto com o pastor Diogo, né? Um dia ele me liga e a gente está falando sobre escrever a visão. Eu tomo a liberdade nas minhas férias de escrever a visão toda, e eu mando para ele com medo. Eu falo, pastor, eu sei que quem tinha que escrever a visão era o senhor, mas eu estava muito à toa aqui nas minhas férias, e eu escrevi a visão toda e mandei para ele. Eu já mando pedindo desculpa na mensagem, né? Foi meu pastor, né? Que ousadia minha. E eu mando e peço desculpa na mensagem. Desculpa, eu me antecipei, mas tá aí. Aí ele me manda um áudio chorando, falando que, cara, a visão é nossa. A visão é nossa, não é minha, né? Aí, claro, ele ajusta algumas coisas, acrescenta, traz uma beleza nas palavras que ele tem como fazer isso. E se eu fosse destacar alguma coisa, eu amo muito a comunhão da igreja. Amo muito a comunhão da igreja. Amo estar na igreja. Eu desenvolvo esse amor pela igreja. É muito gostoso estar aqui. E possivelmente o que mais me faz chamar atenção hoje é o voluntariado. Apesar de ser o ministério que quem lidera é meu amigo o pastor Guilherme, eu divido muito com ele esse amor pelo voluntariado, né? Essa questão de ser salvo para servir, saber como servir, aonde você vai servir, acaba que é algo que eu gosto muito de falar, né? E a gente acaba dividindo isso. Hoje eu mandei mensagem para ele ontem falando sobre voluntariado, sobre o nosso ministério aqui de voluntariado, porque realmente talvez é um dos dois pontos da visão que mais me chama a atenção: ser voluntário, uma igreja que é salva para servir, e uma igreja que ama viver em comunhão, que se importa com pessoas, que ama a história de cada pessoa. Talvez é isso. Acho que é isso.
Então, pastor, sabemos que todos nós aqui nós temos sonhos e eu queria saber qual é o seu sonho com a RBNJ, quais são os seus projetos, seus planos. Eu já desisti de criar muita expectativa, sabe? Tenho aprendido a sonhar os sonhos de Deus, mas hoje talvez o meu maior sonho é que a Igreja 94 aconteça. Eu falo isso com muito amor e muito cuidado, porque a ideia é que ao mesmo tempo que isso vai acontecer, vai me tirar daqui. Eu amo muito esse lugar, né? Eu amo muito cada ponto da igreja, mas é o tempo dele, né? Eu brinquei no culto aqui, é muito verdade, Danilo. Deus tem feito a agenda dele, né? 94 não foi um sonho meu, foi um sonho de Deus com o pastor Diogo, e ele compartilhou conosco. E possivelmente porque eu moro em 94, eu falei assim, então fica você lá. E eu abracei essa vontade. E o legal é que você falou que o sonho foi do pastor Diogo, mas hoje isso é um sonho seu também. Sim. Isso fala da comunhão, sabe? A gente consegue ver essa comunhão, que hoje se tornou o seu sonho também. E isso fala muito mais sobre pastoreio, porque muitas vezes você não vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com o seu líder, com o seu pastor. Eu até preguei sobre isso esses dias. E acontece muito isso, sabe? Deus fala com o pastor Diogo sobre alguns pontos em volta de Paris. 94, 78, 77, se eu não me engano, né? O próprio 93, onde estamos hoje. E a ideia é de ter uma BNJ em cada desses pontos. E o primeiro ponto é 94, e eu sou já empurrado para ali. É por isso que nasce Chartres, e até me perguntaram isso, por que você não vai para Chartres? Porque Chartres já era uma conversa nossa sobre o pastor Guilherme, né? E Deus confirmou muita coisa. A Porta Guillaume, que né, em Chartres tem o nome dele em francês, entendeu? Então assim, eu estou muito em paz e ansioso para que esse sonho do 94 aconteça. Eu digo em paz em Deus e ansioso comigo, Leandro mesmo, né? Para que aconteça. Vai vir novos desafios, mas talvez esse é um sonho grande. Sim. Bom, a gente já está encerrando. Amém. Já estamos encerrando. Muito linda a sua história, pastor. Você veio sozinho, você é guerreiro também. E antes da gente encerrar, eu te passo a palavra para você estar ministrando mais um pouco no nosso coração e para os irmãos que nos estão nos assistindo. Amém. Eu acredito muito que Deus trabalha em meio a esses tempos. No início do ano passado, nós tivemos uma campanha de 40 dias, no início desse ano, e nós falávamos sobre o tempo. Danilo, talvez a coisa mais difícil para um homem de Deus, uma mulher de Deus, para você na sua casa, é entender e discernir tempos, fases e estações. E não usando a minha vida como exemplo, eu quero muito pensar na vida de Davi, como você falou. Davi é ungido rei, né? Quando ele é ungido rei, ele está cuidando das ovelhas, amando do seu pai. Isso me mostra obediência, me mostra honrar a palavra do pai dele. E a palavra fala que Samuel entra na casa de Davi, procura por todos os irmãos, não encontra, contrariando um pouco a cabeça do pai de Davi. E então ele questiona, Davi vem e é consagrado, então é ungido rei. E quando eu olho para a minha vida, eu lembro uma palavra que eu recebi no Brasil, de uma pastora, que ela fala assim: olha, fica aonde você está, cria raízes, e quando você criar raízes, você vai frutificar. E Davi, também acontece isso com ele. Ele está no lugar certo, obedecendo o pai dele, servindo o pai dele, e no momento certo alguém vai chamá-lo para vir receber a bênção de Deus. Nesses anos da minha vida, eu acho que eu errei muitas coisas, mas talvez a coisa mais certa que eu fiz foi obedecer a voz de Deus, foi ouvir a voz de Deus em todos os tempos e discernir isso. Você falou do louvor, para mim é uma dor falar que eu estou saindo do louvor. Eu já nem venho para os ensaios mais, eu estou lá no grupo por honra, por cuidado deles, de vocês, você sabe disso. Eu não entro mais no grupo, acho que para não atrapalhar, né? Mas é entender esse tempo. Eu tenho que aprender a entender o tempo que Deus está falando comigo.
Eu tenho que aprender a ouvir Deus falando ao meu coração e discernir aquilo que Ele está falando. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para o seu coração nessa noite, seja sensível à voz, ao falar de Deus, ao movimentar de Deus, porque Deus vai se revelar para você através dos seus amigos, do seu pastor, da sua família, da palavra dele. E se você está disperso com tantas coisas, você vai passar o tempo e vai dizer assim: eu não ouvi Deus falar, Deus não fez, Deus só faz na vida do irmão, Deus só faz em tal pessoa. Mas não, eu quero te confirmar com toda a certeza da palavra, e talvez com esse testemunho, que Deus, quando Ele promete, Ele realmente cumpre, Ele realmente faz, dos meios dele, das formas dele. Deus poderia, Danilo, ter me deixado lá no Brasil e me feito pastor lá, e seria lindo também, mas Ele me permitiu vir aqui. Eu não vim com um chamado para pregar ministração, não, mas quando eu saí de lá, eu saí com o mesmo compromisso. Eu saí com o mesmo Leandro, que lá era chamado de rato de igreja, é o mesmo Leandro que você conhece aqui, que por qualquer coisa está na igreja. E eu vejo que nisso Deus vai tratando, Deus vai moldando, Deus vai trabalhando, Deus vai polindo. E eu acho que tinha muita coisa para polir, talvez o tempo para consagrar o ministério é isso, é muita coisa para ajustar, é muita coisa para ensinar, e não acabou. Mas eu creio muito que, se eu posso guardar alguma coisa, é que Deus continua trabalhando naqueles que ouvem a sua voz. Deus continua fazendo, Ele não deixa de cuidar. Sabe, eu posso dizer de muitas histórias que eu vivi, mas eu tenho que testemunhar que em todas elas eu vejo a mão de Deus guardando a minha vida. Eu vejo a mão de Deus cuidando. Isso não faz de mim um privilegiado, não. Eu sou um filho amado de Deus, como todos vocês são. Eu só tenho tentado ouvir a voz dele. E eu vejo isso em Davi. Davi ouve a voz de Deus. Davi sabe o que fazer. Davi sabe honrar Saul, mesmo Saul não sendo a pessoa mais digna de honra naquele momento. E Davi tem um amor eterno por Jonathan. Ele começa a entender a vida dele. Ele pode tirar a vida se ele não faz por honra, por respeito, sabe? Eu entendo isso como Deus tratando a vida de Davi, assim como Ele fez comigo. Mas o que Ele fez comigo, Ele faz com todos os filhos dele, que amam estar presente com Ele, que amam estar na casa de Deus com Ele. E eu creio muito que Deus tem feito uma grande história em nós. Basta eu e você discernirmos esse tempo, entender onde Deus está falando, por quem Deus está falando. Algo interessante é que eu me lembro de conversar com uma irmã que se converte aqui na igreja e tem 2 anos de igreja, de conversão, e ela veio me dar um conselho. E eu não era pastor ainda, mas talvez era presbítero ou diácono, não sei. E ela fala assim: então, eu vou te dar esse conselho, eu estou meio com receio, porque você é presbítero. Eu falei: minha irmã, abre a sua boca e fala o que Deus tem para falar com você. Porque não importa o tempo de conversão, não importa quão consagrado você é, se Deus fala, você tem que ouvir. Então, o segredo, talvez, que eu consigo tirar tudo isso, é ter conseguido ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, perseverar em tantas coisas e deixar que Deus fizesse a parte mais bonita. Toda a glória é dele, toda a honra é dele. Eu sou grato a Deus por essa história, pela igreja, sabe? Ele está falando muito da visão da igreja. Essa é uma igreja que ama congregar com as pessoas, ama a palavra. Eu crio amor pela palavra também aqui dentro. Eu já gostava da Bíblia, mas eu fui picado por um amor pela palavra tão intenso que eu começo a estudar mais. Eu fiz a Ibadé, porque o pastor Diogo me incentivou. O curso básico de teologia. Vamos fazer tudo para que pudesse estar mais preparado, mais perto de Deus. Eu acho que a caminhada do cristão é isso. Não importa em qual ministério, é estar sensível à voz de Deus. Amém?